Este é um monstro gigante que os humanos nunca viram. Ele surge do fundo do mar, tão grande quanto uma montanha. Seu objetivo é apenas destruir e matar. Para destruí-lo, a humanidade usou todas as armas mais avançadas. Após 6 dias, o monstro finalmente caiu, mas destruiu 3 cidades. E milhões de pessoas morreram. Mas tudo isso é apenas o começo. 6 meses depois, um segundo monstro apareceu. Então terço, quarto, também surgiram. A humanidade finalmente percebe que o fim do mundo está próximo. Neste momento, o mundo está mais unido do que nunca. Para derrotar os monstros, eles criaram a arma mais poderosa de todos os tempos. Jagger, o robô. Jagger mudou a situação em um instante. Os humanos vencem consecutivamente, mas os monstros atacaram cada vez com mais frequência. A falha fatal de Jagger também apareceu. As máquinas podem ser produzidas em massa, mas o operador não pode. Cada um dos operadores foram cuidadosamente selecionados das pessoas mais fortes. Sob o ataque de monstros, o número dos operadores é cada vez menor. Os humanos só podiam mudar do ataque para a defesa. Eles construíram paredes anti-monstro na costa. Este é um trabalho muito perigoso. Todos os dias tem pessoa morta. Mas Haleg não tinha medo. Afinal, em comparação com o confronto direto com monstros. Então construir uma parede é realmente uma coisa pequena. Haleg também era um operador. 5 anos atrás, enquanto lutava contra monstros, seu irmão morreu. Desde então, ele ficou desanimado, apenas consertando a parede silenciosamente. Mas um dia, uma notícia o fez não conseguir mais ficar parado. Sydney é atacada por monstros. Essa parede defensiva não aguentou nem meio minuto. Também significa a parede na qual as pessoas usavam suas vidas para construir ao longo de muitos anos. Não faz sentido. Agora o Jagger esquecido é ativado mais uma vez. Comandante Pentecostes chega para encontrar Haleg. Convidou ele a voltar ao campo de batalha. Ele tem um plano desesperado. Os cientistas descobriram monstros vindos do portal espacial no fundo do mar. Apenas quebrar esse caminho pode impedir a entrada de monstros. Os humanos precisam usar os 4 Jaegers restantes para lutar uma batalha de sobrevivência. O primeiro é Crimson Typhon da China. O segundo é Cherno Alpha do russo. O terceiro é Striker Eureka da Austrália. E o último é Gypsy Danger que Haleg controlava. 5 anos atrás, foi severamente danificado por um monstro. Seu irmão também sofreu um acidente. Até agora, Gypsy Danger retorna ao campo de batalha. Mas Haleg ainda precisava de outro parceiro. A melhor escolha é a garota japonesa Mako, mestre de artes marciais. Mas, quando eles lutaram na simulação pela primeira vez, houve um problema. O Link requer ambos os membros realizar a fusão mental por meio da memória. Mas Mako já foi gravemente traumatizado. Reviver aquelas memórias dolorosas que a levou ao colapso. Embora fora de controle, a pistola de plasma de Danger foi ativada. Uma vez que atire, toda a área será nivelada. Em tempo de perigo, um cientista cortou o fornecimento de energia de Danger, para que pode evitar esta destruição. Mas as pessoas ainda não deram um suspiro de alívio. Então o monstro começou a atacar. Desta vez, 3 monstros apareceram ao mesmo tempo. Este grande Jagger vermelho, chamado Crimson Typhon, ele puxa 3 facas rotativas. Golpeia em direção ao monstro. Sangue de monstro derramado em um rio. Sob a fúria, o monstro agarrou Jagger. Crimson Typhon dá um salto. Usa toda a sua força para jogar o monstro fora. Neste momento, o Alpha atrás dele cortou decisivamente outra vez. Mas este monstro é realmente muito forte. O Alpha, que nem havia acertado o segundo golpe, foi derrubado. O monstro virou a cabeça e mirou direto no Typhon. A cauda balança como uma víbora. O centro de comando do Typhon foi destruído. Os russos na parte de trás decidiram vingar Typhon, mas ainda não pulou. Então o monstro cuspiu um jato de ácido. O corpo mecânico de Alpha foi imediatamente desgastado. Neste momento, um monstro do tamanho de uma montanha de repente saltou do mar. 2 monstros atacaram Alpha, fazendo com que fosse destruído em um piscar de olhos. Striker Eureka foi deixado sozinho no campo de batalha. Ele agarrou um monstro e o atingiu com força. Mas assim que Eureka estava prestes a atacar, o monstro gorila de repente dispara ondas de pulso eletromagnético. Desliga toda a energia dentro de centenas de metros. Eureka estava paralisada. Quando a humanidade estava prestes a perder a batalha, atrás de repente um flash de luz. Um gigante de ferro Jagger apareceu. Este é Gypsy Danger, só que não é afetado pelo pulso eletromagnético. Com a ajuda de Haleg, Mako conquistou o medo. Gypsy Danger saltou para apoiar, mas a força do gorila é muito forte, fazendo com que seja jogado fora. Ambos os lados avançaram ao mesmo tempo. Gypsy Danger ativa o foguete. Socou um trovão. O gorila estava com dor e usou a ponte para atacar. Mas Gypsy Danger não é fraco.
pegou a caixa para contra-atacar. Os dois lados lutaram ferozmente, espirrando faíscas. Se a arma estiver danificada, muda para o combate corpo a corpo. Contando com uma rica experiência de combate, Gypsy Danger relutantemente se iguala ao monstro gorila. Quando estava lutando, Haley se lembrou de algo. Ele tem uma arma, então o gorila finalmente caiu. Mas a guerra está longe de terminar. Outro monstro está destruindo a cidade. Gypsy Danger não o deixou mais destruir. Pegou um barco e balançou. O monstro está prestes a contra-atacar. Gypsy Danger o agarrou pelo rabo e congelou. Bate forte para o quebrar. O monstro saltou e agarrou Danger. Os dois braços que balançou inesperadamente se transformaram em asas. Ele agarrou Danger e voou a uma altitude de 15.000 metros. O conteúdo do ar de repente caiu drasticamente. As duas pessoas lá dentro estavam em perigo. As armas de plasma não podem mais disparar. Mas Mako lembrou, eles têm espadas. Gypsy Danger começou a cair em alta velocidade. Nesta altura, mesmo se o robô Jagger cair, ele vai quebrar com certeza. Haley decidiu apostar. A 6.000 metros acima do solo, ele decidiu injetar combustível. Jato forte reduz a velocidade de queda. Gypsy Danger pousou com segurança no solo. Todos os aplaudiram, mas ainda há um duelo final esperando por eles. Dois enormes Jaegers foram lançados ao mar. Eles estão prestes a lutar até a morte com o monstro. Jagger caminha lentamente no fundo do mar. Não muito longe disso, havia uma sombra negra passando. A missão em que estão é instalar uma bomba nuclear no buraco do portal. Só então pode ser completamente cortado o caminho do monstro. Mas quando apenas 300 metros de distância do buraco, todos pararam por causa do enorme monstro que nunca foi visto antes. Este é claramente o rei dos monstros. Ele estendeu a mão e deu uma pequena sacudida. Mandou Eureka voando a centenas de metros de distância. Agora Danger está lutando com outro monstro. Está prestes a esfaquear, mas foi mordido por um terceiro monstro atrás dele. Gypsy Danger esfaqueou o monstro a seus pés. Em seguida, arrastou-o para a cratera do vulcão para queimá-lo até a morte. Então o segundo monstro veio de longe. Todos o chamavam para fugir, mas Gypsy Danger ainda se confronta. O comandante Pentecoste sentiu que não era certo continuar assim. Se não houver maneira de derrotar esses dois monstros, a humanidade vai ser destruída. Pentecostes tomou a decisão. Ele irritou propositalmente o rei dos monstros. Atrair dois monstros para atacar Eureka. Mais tarde, a poderosa onda de choque cria um vácuo. Então a água do oceano flui para trás, quase destruindo Gypsy Danger. Felizmente, ele se mantém. O cientista disse a Haley, para entrar no buraco do portal, tem que trazer um monstro com eles. Gypsy Danger se prepara para derrubar o cadáver do monstro. Inesperadamente, o rei dos monstros ainda não morreu, mas neste ponto Gypsy Danger havia perdido completamente sua habilidade de lutar. Fora do caminho, Haley disparou o atirador, pegou o rei monstro e pulou no abismo. Monstro contra-ataca freneticamente. Gypsy Danger parecia ser desmoronado. Em tempo de perigo, Haley ativa um feixe de alta temperatura na frente do peito de Danger. O rei monstro foi finalmente queimado até a morte. Agora eles estavam perto da entrada. Um relâmpago apareceu. Gypsy Danger finalmente entrou em outra dimensão, mas seu oxigênio estava quase esgotado. Mako entra em coma por falta de oxigênio. De jeito nenhum, Haley só tinha que continuar sozinho. Ele colocou Mako no bote salva-vidas e entrou no mundo estranho sozinho. Este lugar é tão escuro, é como o inferno. Monstros estão por toda parte. Haley ativou o modo de autoexplosão. Apenas um segundo antes de Danger explodir, Haley entrou no bote salva-vidas e escapou. Gypsy Danger explodiu. Uma enorme energia destruiu o mundo estranho em pedaços. Finalmente, a ligação entre os dois mundos também entrou em colapso. A humanidade foi salva. No fim do filme, Haley e Mako se erguem no meio do Oceano Pacífico. Helicópteros de busca os avistaram. A missão foi concluída com sucesso. Talvez a humanidade seja um indivíduo extremamente fraco, mas se nos unirmos, podemos ganhar qualquer inimigo.